Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 37 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 314 do Catecismo, no artigo 2, falando sobre os 7 sacramentos da Igreja. A Igreja Católica possui 7 sacramentos, divididos em 3 grupos: os sacramentos da iniciação cristã, os sacramentos de cura e os sacramentos de serviço. Os sacramentos da iniciação cristã são o batismo, a confirmação ou crisma e a Eucaristia. Os sacramentos de cura são o sacramento da confissão, penitência ou reconciliação, e o sacramento da unção dos enfermos. E os 2 sacramentos de serviço são o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. O Catecismo, neste artigo 2, vai nos apresentar aquilo que é comum aos 7 sacramentos. Ou seja, que eles são sacramentos de Cristo, sacramentos da Igreja, sacramentos da fé, sacramentos da salvação e sacramentos da vida eterna. Sacramentos de Cristo, porque fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, à tradição apostólica e ao sentimento unânime dos padres, dos primeiros teólogos, professamos que os 7 sacramentos da nova aliança foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, são sacramentos de Cristo, instituídos diretamente por Jesus. E nós temos a plenitude desses sacramentos na Igreja Católica. Em outras denominações cristãs não há essa plenitude litúrgica. As palavras e as ações de Jesus durante a sua vida oculta e durante o seu ministério público já eram salvíficas, antecipavam o poder do seu mistério pascal, da sua morte e da sua ressurreição. Os 7 sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. Aqui o Catecismo nos lembra a passagem da mulher hemorroíça que tocou no corpo de Cristo, tocou no seu manto e ouviu Jesus dizer: "Quem me tocou? Eu senti uma força sair de mim." Essa força é o Espírito Santo de Deus. Portanto, os 7 sacramentos são ações do Espírito Santo, operantes no corpo de Cristo, que é a Igreja. São as obras-primas de Deus na nova e eterna aliança. Sacramentos de Cristo, portanto, são também sacramentos da Igreja. Ao longo dos séculos, a Igreja foi discernindo que entre as suas celebrações litúrgicas existem 7 que são, no sentido próprio da palavra, sacramentos instituídos pelo Senhor. Os sacramentos são da Igreja no duplo sentido de serem dela e para ela. Eles são da Igreja, pois ela é o sacramento da ação de Cristo, que nela opera, graças à missão do Espírito Santo. Eles são para a Igreja, por serem tais sacramentos que fazem a Igreja, conquanto manifestam e comunicam aos homens, especialmente na Eucaristia, o mistério da comunhão do Deus Amor, uno em 3 pessoas. Também o Catecismo nos ensina que são os sacramentos da fé. Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo. Não só supõem a fé, mas por palavras e elementos rituais também a alimentam, a fortalecem e a exprimem. Por essa razão são denominados sacramentos da fé. Aqui o Catecismo está nos ensinando que os 7 sacramentos não só pressupõem a fé das pessoas que deles se aproximam, mas também alimentam esta fé. A fé da Igreja é anterior à fé do fiel, que é convidado a aderir a ela.
quando a igreja celebra os sacramentos, confessa a fé recebida dos apóstolos. Daí o antigo adágio, lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. O catecismo também nos ensina que são sacramentos da salvação. Celebrados dignamente na fé, os sacramentos conferem a graça que significam. São eficazes, porque neles age o próprio Cristo. É Ele quem batiza, é Ele quem atua em seus sacramentos, a fim de comunicar a graça significada pelo sacramento. Este é o sentido da afirmação da Igreja. Os sacramentos atuam ex opere operato, literalmente, pelo próprio fato de a ação ser realizada, isto é, em virtude da obra salvífica de Cristo, realizada de uma vez por todas. O sacramento não é realizado pela justiça do homem que o confere ou recebe, mas pelo poder de Deus, ensina Santo Tomás de Aquino. A partir do momento em que um sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da Igreja, o poder de Cristo e de seu Espírito age nele e por ele, independentemente da santidade pessoal do ministro. Entretanto, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem os recebe. A Igreja afirma que, para os crentes, os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação e, portanto, são também chamados de sacramentos da vida eterna. Nos sacramentos de Cristo, a Igreja já recebe a garantia da sua herança, já participa da vida eterna, embora ainda esteja aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O Espírito e a esposa dizem: vem, vem, Senhor Jesus. Em resumo, os sacramentos, eles antecipam na vida dos fiéis que estão em peregrinação a glória da vida eterna. Antecipam a nossa adesão e a presença do reino de Deus no meio de nós. Resumindo aquilo que foi lido hoje, os 7 sacramentos da Igreja: sacramentos da iniciação, sacramentos de cura e sacramentos de serviço, são 7. Batismo, confirmação, Eucaristia, confissão e unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Eles têm em comum o fato de que são sacramentos de Cristo, sacramentos da Igreja, sacramentos da fé, sacramentos da salvação e sacramentos da vida eterna. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.